fariseus sentiam. Essa era a indignação dos fariseus compararem até mesmo os publicanos, as prostitutas e aos pecadores. Os fariseus eram impedidos de orar no templo. Eles eram impedidos de ofertar no templo. As suas moedas, o seu dinheiro era considerado sujo pelos judeus. E aqui nós podemos ver que há um contraste diferente, porque os fariseus eram totalmente o oposto daquilo que os publicanos eram. Os fariseus representavam o nacionalismo extremo e a pureza legalista. Eles se separavam de tudo o que fosse impuro ou estrangeiro. Para um fariseu, tocar em um publicano era contaminar-se. O conflito com Jesus, quando Jesus comia com os publicanos, como fez com Mateus e Zaqueu, os fariseus ficavam escandalizados. Para eles, Jesus estava validando o pecado e a traição. Na Bíblia, os publicanos são quase sempre mencionados ao lado da categoria como os pecadores, prostitutas e até mesmo os gentios. Isso mostra que na mente da época eles estavam no degrau mais baixo da moralidade humana, ou seja, eles não tinham moral nenhuma perante a sociedade dos rabinos e dos fariseus. Eram considerados quase que um povo excluso, um povo separado para a condenação eterna. Quando Jesus coloca o fariseu como um herói religioso, representado como um herói religioso, e o publicano como um vilão social, no templo os ouvintes esperavam aquilo que eles já estavam acostumados a ver na história. O que eles esperavam? Eles esperavam que os fariseus, nessa parábola de Jesus, se saísse como o correto e os publicanos se saísse como o vilão da história, o errado. Porque isso já estava entranhado, entrelaçado na cultura. Por este motivo, os publicanos eram odiados pelos fariseus. Nós vemos agora no relato em que Jesus conta a história desses dois homens. Os dois sobem ao templo, e chegando até o templo, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, que são roubadores, que são injustos, que são adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Então, ou seja, ele estava afirmando aquilo que ele era para Deus. Ele estava se engrandecendo, querendo mostrar perante a sociedade que ele era o padrão a ser seguido para que pudesse alcançar a salvação eterna. Para ele, ele era aquele servo mais precioso para Deus. Para ele, o fato dele estar de pé chamando a atenção de todos que estavam no templo era algo certo perante os seus olhos. Era algo louvável perante Deus. Então, por isso, ele fazia essas coisas. Por isso, ele se comparava com os demais homens. E ali se encontrava melhor. Era como se ele estivesse parabenizando Deus por ser um servo como ele é. Era alguém que não colocava-se na situação das outras pessoas. Era ele, o culto ao eu. Ele cultuava a si mesmo, ele se vangloriava porque entregava os seus dízimos, ele se vangloriava porque ele jejuava 2 vezes, ele se vangloriava porque ele não ficava na roda dos escarnecedores e nem se misturava com as outras pessoas. Mas ele estava negligenciando aquilo que o Senhor ensinou no primeiro mandamento: amarás a Deus com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Ele se vangloriava dos fatos e dos feitos que ele fazia, e condenavam aqueles que estavam ao seu redor, que não eram como ele, que não pertenciam à linhagem dele, à condenação. A ponto de ele estar dentro do templo
e dizer e apontar para o publicano e dizer: olha, Senhor, eu não sou como aquele publicano, eu sou diferente dele. O Senhor conhece e sabe a minha conduta, sabe como eu sou, em teor de se engrandecer, em teor de querer ser mais, de querer ser maior. E nós sabemos, irmãos, que o próprio Jesus nos ensinou que para sermos maiores, nós precisamos descer. Glória a Deus, aleluia. Para nos considerarmos grandes na presença do Senhor, nós precisamos ser humildes. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês que estão aqui dentro. Nenhum de vocês são melhor do que eu. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Aos olhos do Senhor, nós somos criaturas iguais, que Ele ama por igual. Meu Deus. Não existe diferença. Não existe um que o Senhor ama mais do que o outro. Ele nos ama por igual. Aleluia. E se o Senhor me permite dizer, até aqueles que estão no mundo, o Senhor ama por igual, como nós. Mas muitos não reconhecem este amor. Muitos não querem viver essa experiência maravilhosa. Ou muitos estiveram aqui, mas infelizmente fraquejaram, caíram e não encontram mais forças para voltar. Meu Deus. E muitas das vezes nós estamos como esse fariseu. Ao invés de estendermos a nossa mão para ajudar, nós preferimos criticar, nós preferimos dizer assim para fulano: eu não te falei que ele ia cair, ela está caindo. Nós preferimos apontar do que estender a mão. Nós preferimos levar para outras pessoas que fulano caiu, que ciclano caiu, do que dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor para ter misericórdia daquela vida. Aleluia. Muitas das vezes, em quase 100% dos casos, nós cristãos já estamos sendo saturados por causa de um grupinho seleto de pessoas que acha que santidade é andar de saia varrendo rua, que acha que santidade é andar de terno e gravata nesse sol de 40 graus. Irmãos, santidade se mede pelos frutos e não pelas suas roupas, não pelos seus gestos, não pelo que você faz. É claro que é pelos frutos, que é o quê? O amor, a bondade, a perseverança, a igualdade, a fraternidade entre os irmãos. Amém. A santidade, ela é medida pelo seu caráter. Aleluia. A santidade, ela não é medida pelo tamanho da sua roupa. Ela não é medida pelo tamanho da sua gravata, pelo tamanho do seu terno, pelo número do seu sapato. Ela é medida pelos frutos que você produz. Quais são os frutos que você tem produzido? Os frutos do amor? Os frutos da paciência? Os frutos da benevolência? Ou será que é o fruto do ódio? Será que é o fruto da desigualdade? Será que é o fruto da incredulidade, da fofoca, da acusação? Porque muitos cristãos não estão aprendendo com Jesus. Se o pastor Sandro me permite dizer, tem muitos cristãos hoje em dia, pastor Sandro, que estão seguindo a Bíblia satânica. Aí você vai olhar para mim e vai dizer, mas que é isso, pastor, seguindo a Bíblia satânica? Por quê? Porque na Bíblia que nós conhecemos, no mandamento que o Senhor nos ensinou, está escrito: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Mas na Bíblia satânica está escrito: amará a si mesmo sobre todas as coisas. Amará a si mesmo. E tem muitos cristãos que estão seguindo a Bíblia satânica, não estão seguindo a Bíblia cristã. Tem muitos cristãos que não sabem amar o próximo, não sabem orar pelo próximo. Mas se você cair, pastor Renan, se eu cair no dia de amanhã, é o primeiro anunciado na cidade inteira. Capaz de alugar um carro de som para anunciar: fulano caiu. Fulano não aguentou a pressão e desistiu. Parou, retrocedeu. Irmãos,
Nós temos que nos preocupar com a nossa própria alma. Aleluia. O que estiver ao nosso alcance de fazer pelos nossos irmãos, nós temos que ir fazer. Maravilha. Nós temos que ir até eles e dar forças, não abandonar, não deixar a ovelha perdida morrer no meio do caminho, não deixar a ovelha perdida morrer de fome ou ser arrebatada pelos lobos. Nós temos que ir atrás. O Senhor, Ele nos ensinou isso desde que Ele veio até aqui à terra. Deus, Ele obrigado, sempre Jesus. esteve falando sobre isso, sobre resgatar, sobre ir atrás daquele que se encontra perdido, aquele que precisa de ajuda, aquele que está caído, estender as mãos, oferecer o amor, aonde já foi oferecido muito ódio. Mas tem muitos que cruzam os braços, pastor Renan, e preferem, têm o prazer em deixar morrer. Tenho o prazer de ver uma vida que outrora estava neste altar, lá caído, embriagado, entorpecido, do que estender a mão, do que ajudar. Eu fiquei uma semana fora de Patrocínio, fui dar um passeio com a minha família, e de lá eu já fiquei sabendo que aqui já falaram do meu nome. Ah, tá lá na praia, lá, né? Tá bebendo, fumando, fazendo tudo. Irmãos, eu não importo, pode falar à vontade. Porque quem fala de mim não está mostrando o meu caráter, está mostrando o caráter dela. Eu sei da minha conduta com Deus, você sabe da sua conduta com o Senhor. Aleluia. Eu não tenho que me preocupar com a vida de ninguém, eu tenho que me preocupar com a minha própria vida. Porque se eu deixar de preocupar com a minha própria vida e com a minha santidade, eu vou para o inferno e quem está falando de mim vai para o inferno. E quem eu estou olhando a vida vai para o inferno. Vão ser dois, ao invés de ser um. Tem muitos que estão fazendo como este fariseu. O fariseu era preso aos dogmas. O fariseu era preso à religiosidade. Era preso ao pacto. Ia lá, matava um animal, levava no lugar santo dos santos, espargia-se o sangue sobre o altar, queimavam-se as coisas, o sumo sacerdote comia aquilo que sobrava, aí beleza, no próximo ano eu faço de novo. Está preso aos dogmas. Tem muita gente que ainda está presa aos dogmas. Tem muita gente que ainda está preso na velha aliança. Tem muita gente que ainda está sob o jugo da condenação que Jesus invalidou. Que Jesus completou para invalidar. Olha, a partir de agora, o sacrifício maior já foi feito. Querer eu vir até a terra, oferecer a minha vida em holocausto de sacrifício, e assim vocês terem a graça divina e a vida eterna para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Porque a graça é para todos. Glória a Deus. A graça de Deus veio para todos. Aqueles que reconhecerem e aceitarem a Jesus e reconhecerem que Ele é o único e suficiente Salvador que veio até a terra para salvar a humanidade, estes recebem a graça. Estes são os agraciados do Senhor. E esses têm o direito de entrar no céu. Glória a Deus. Então, por que nós estamos tão presos ao dogma? Por que nós estamos tão presos à antiga aliança? Porque ainda tem muitas pessoas que não conseguem reconhecer que rituais já não são mais necessários para que nós possamos alcançar a graça divina do Espírito Santo de Deus, que o Senhor morreu para anular tudo isso e escrever uma nova história para mim e para você. Tem muita gente que está anulando o sacrifício de Cristo. Se fosse para vivermos no antigo jugo, o Senhor não precisava descer à terra. Ele não precisava carregar aquela cruz que não era dele. Ele não precisava ser condenado. Ele não precisava tomar aquelas chicotadas que tomou. Mas existem pessoas que ainda estão nos tempos passados, que o véu ainda não se rasgou e preferem fazer como esse fariseu fez. Acham que a santidade está no volume em que ora. Acha que a santidade está em 3, 4 dias em jejum.
Não, irmãos, eu não estou falando contra o jejum e nem contra a oração. Não é bom, irmãos, orar. Mas não se limite em achar que isso é o suficiente para você ser salvo, que não é não. Isso invalida a graça de Deus. Isso invalida o sacrifício na cruz. Existem pessoas que acham que as roupas é que vão salvar. Existem pessoas que acham que se você, se for mulher, usar uma maquiagemzinha, usar um batonzinho, usar um brinquinho para ficar bonita, pentear o cabelo, fazer uma escova no cabelo para ficar bonita para o seu marido, vai te levar para o inferno. Existem pessoas que estão confundindo as coisas, pastor Renan, estão confundindo religiões para dizer que o batom é de fulano de tal, o esmalte é de ciclano de tal. Irmãos, você está confundindo as religiões, você está confundindo uma religião com a outra. Você passa a acreditar naquilo que não é verdade e esquece de acreditar naquilo que é verdade, que é a palavra de Deus. Glória, aleluia. Eu preciso falar isso, irmãos, porque tem muitas pessoas que estão presas em outros dogmas, que estão presas em outras coisas. E se você acredita em outras religiões que afetam o cristianismo, então você é um pagão. Você está agradando a Deus ou a Mamon, ou está agradando a Mamon e desagradando a Deus. Você tem que fazer uma escolha. Aqui agora nós vemos um outro contraste. Nós vemos agora um publicano, um homem que era considerado pela sociedade como o mais baixo da escória das pessoas mais baixas. Era um homem que era considerado alguém como um nada perante a sociedade. Não tinha respeito por ninguém. Era desprezado por onde passava. Era um homem que era injuriado aonde quiser que ele estivesse. E tinha medo de viver na sociedade, porque sabia que cedo ou tarde, se essa sociedade se revoltasse contra ele, ele poderia ser morto. Ele poderia ser linchado vivo, por conta das coisas que praticava. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Amém, glória a Deus. Ó Deus,